Vou cumprimentar a Marbete que está ao vivo. Olá, Marbete, tudo bem? Boa noite. Muito bem. Estou aqui ouvindo as histórias que na verdade são muito interessantes, hein? Bom, eu sempre pensava, eu tenho alguma história. E hoje, quando falaram de Umbanda, eu me lembrei que em algum momento eu tive uma experiência com essa religião. Vamos lá, conta pra gente. Bom, acontece que eu estava trabalhando muito jovem, né? Já faz muitos anos. Eu trabalhava como garçonete nos catamarãs, sabe? Do Tigre. Ok. Bom, lá tinha um casal. Bom, uma das garçonetes era a May, acho. Ah, ok, sim. Ela tinha um marido que era padre. Fiquei amiga deles, que eram um pouco mais velhos, e também de uma garota da minha idade. Mais ou menos, ela tinha uns 20, 21 anos e eu devia ter uns 24, 25, né? E ela me disse, ai, você não sabe como essa religião é boa. Bom, um dia a gente almoçava todo mundo junto lá, depois que fazíamos o passeio de catamarã, sabe o que faziam? Ida e volta com grupos de aposentados e pessoas, todos. E ela me comenta que, bom, ela come frango, não sei o que era que eles não comiam. E por que vocês não comem frango? Eu perguntei para ela. Ah, não, eles são da religião Umbanda. E a moça me diz, ah, mas você sabe como essa religião é boa? O que é isso? Ai, bom. Então eu aceitei e disse, bom, vou a uma reunião por curiosidade com essa moça, nós duas fomos. E estavam o May e a Pai. Bom, aí me mostram, vamos para casa, lá no Tigre, sabe? Mas um lugar mais afastado de onde eram os... Sabe, o centro do Tigre, de onde saem os catamarãs, né? E vamos para a reunião. E aí ela me mostra que tem os santos dentro, os santos fora, os de fora. Esses são maus, um tipo assim de... E os de dentro não, mas eles estão com os santos bons e que fazem coisas boas. Bom, começamos a reunião, tinha comidas de todo tipo, sabe? E eu a única coisa que comi foi esse, mas eu fiquei meio assim, porque eu não sabia de onde vinham todas aquelas comidas, né, sabe? Porque depois eu soube que eles sacrificam animais e tinha coisas assim como, sei lá, frango, galo, não sei o que seria. Vivos? E bom, a única coisa que eu tinha para comer era pipoca. Ok. Senti vontade de comer isso e depois não comi mais nada. E naquela noite nós ficamos lá. Bom, a reunião começou, sabe? Eles ficavam girando assim ao redor, davam voltas. Como você acabou de contar o sonho da moça, era assim. Ok, tudo bem. Eu te contava Sim. que ela sonhou com uma reunião. Bem, eu estive em uma reunião assim, e todas assim, girando, e fazendo coisas muito estranhas que eu não entendia. E de repente eu senti algo, sabe? Eu meio que... Algo tipo saiu de mim, sabe? Ok. Depois eles perguntaram, você sentiu algo aconteceu com você? O pai e a mãe, que eram companheiras. Bom, a moça era minha colega de lá, do trabalho nos catamarãs. E eu disse para ela, não, na verdade não, mas eu tinha sentido algo estranho. E bom, depois disso a gente ficou para dormir lá, sabe? E eu fiquei com essa sensação de que eles tinham tirado algo de mim. Porque depois as coisas começaram a dar errado para mim. Assim que eu saí de lá, eu morava no Congresso nessa época, né? Na viagem, né? Quando eu já estava voltando dessa reunião. Bom, eu fiquei lá naquele dia e depois, no dia seguinte, com a garota, essa que virou minha amiga, nós fomos embora. Eu viajei sozinha até o Congresso e ela morava em outro lugar, San Miguel, acho. E eu sentia como se visse pessoas, sabe? Aquelas que eu tinha visto naquela reunião, e como se eles se comunicassem e, não sei, eu ficava com essa ideia. E tudo começou a dar tão errado para mim, te digo, que eu pensei, bom, naquela reunião eles pegaram algo de mim. Ok, quando você diz desculpa, quando você diz... Sem pedir minha permissão, ok. Ok, era isso. Quando você diz pegaram sem permissão, é roubo. Claro, porque também fiquei para dormir lá. E eu, por curiosidade, entrei em um lugar
E depois disso, as coisas começaram a acontecer comigo. Eu te digo, algo que aconteceu comigo, que me roubaram eu recebi o salário, né? E eu saio de lá do Tigre até o Congresso, sabe? Eu viajava de trem, depois de metrô e sei lá. Chegou onde morava com uma amiga naquela época. E me roubaram o salário inteiro, sabe? E depois que me roubaram esse salário, eu nunca mais voltei lá. Depois, voltei para cobrar o que me deviam, sei lá. E ela me perguntou, o que aconteceu? Por que você não veio mais, Marta? Ela disse. Não, e eu contei para eles o que tinha acontecido comigo. E depois aconteceu que eu conheci meu ex-marido, um homem que também me contou que ele já tinha participado de reuniões de Umbanda. Eu me casei com esse homem, tive algumas experiências terríveis com esse homem. E um monte de coisas que me aconteceram. A única coisa boa que eu tive, sabe, é que tive 3 filhos lindos, que é o presente que Deus me deu. E hoje em dia estou separada, mas esse homem, sabe, foi muito, muito cruel comigo e digo, me aconteceram muitas coisas que eu relacionei com isso. Claro, você tem isso assim marcado. Desde que você foi à reunião, sentiu que algo espiritual estava sendo tirado de você. Veio a maré de azar para você. Sim, mas tudo mesmo, hein? E depois que ele me contar que eu digo, vai que ele também fizeram o mesmo com ele porque ele teve um problema, ele me disse. E que, sabe, quando as pessoas têm problemas assim de que ele tinha uma doença, então que ele tinha umas feridas na mão e foi a um lugar assim. Ok. Viu? E que por aí também, ele não era da religião Umbanda, mas fizeram algo para ele e ele se uniu a mim e viu, tipo, é algo espiritual que eu relaciono muito com a maldade que existe neste mundo. Que essa religião não traz nada de bom. Porque se te mostram que em um lugar tem santos bons e em outro lugar santos maus que estão do lado de fora, imagina. Jogam com os dois a 2 pontos. Eu naquele momento que eu fui, sabe, era como se eu começasse a namorar e não concretizasse com ninguém, sabe? Já tinha 25 anos, numa época em que chegar a essa idade era como se você tinha que casar ou estar namorando, pelo menos para que antes dos 30, sabe? O mandato cultural daquela época, que hoje não é bem assim, né? Marbete, obrigado pelas histórias, valeu. Te mando um grande beijo, viu? Não, a você por me ouvir. Adeus, tchau. A história de Marbete abre um tema sobre o qual precisamos falar além da polêmica, que é justamente o tema do umbandismo e incorporações paranormais. Um tema muito pedido no programa e muito polêmico também. E hoje nós vamos entrar para detalhar do que se trata isso, o que acontece com a Umbanda, essa religião brasileira e sincrética. Por que sincrética? Significa que é uma mistura de 3 correntes principais. Por um lado, o catolicismo, com o uso de altares, com imagens de santos, com certas orações. Por outro lado, o espiritismo, a crença na comunicação com espíritos, a reencarnação e a evolução da alma. E por último, as religiões africanas, como a Bantu ou as indígenas. O culto às forças da natureza, os orixás e a conexão com os ancestrais. É boa ou é prejudicial? Vou chamar a Sabrina, que quer explicar sobre o umbandismo. Sabrina, você está ao vivo. Mas é uma religião boa ou prejudicial? A resposta é curta na doutrina oficial. É uma religião benevolente. Mas para analisar melhor, é preciso ver diferentes nuances. Cumprimento a Sabrina, que está ao vivo. Tudo bem, Sabrina? Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Hector. Bem, me escuta. Como você está? Você é umbandista. Quer contribuir do seu lugar? Sim, por favor. Pode falar, estamos te ouvindo. Para começar, quero te dizer que fui católica a minha vida toda. Eu conheci essa religião quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 29.
E também foi muito difícil para mim entender, porque sempre existe esse preconceito, né? Antes de conhecer isso com outra pessoa que me apresentou a religião, eu dizia para ele, olha, aqui na esquina, tipo, eles tocam tambores e andam vestidos de branco e matam galos e galinhas e tal, porque esse é o conceito que todo mundo tem de que é algo ruim. O que eu queria resumir nos comentários é que, como em todas as religiões, devemos reconhecer que há pessoas boas em todas elas e pessoas más. Sempre existe o bem e o mal. Então, eu acho que a senhora que falou recentemente, ela deve ter caído nas mãos de pessoas que fazem as coisas erradas. Porque se formos ver, como você mesma disse, também existem correntes espíritas e tudo mais, se trabalha com espíritos. E é preciso entender que os espíritos não são uma brincadeira. Entendeu? Claro. Por isso tem, passos a passo, maneiras de lidar com eles. É complexo para quem não está disposto a entender, pois vivemos em uma sociedade ainda muito fechada, né, ao religioso. Claro. Vamos dizer assim. Você já esteve presente em alguma incorporação durante os rituais de Umbanda? Sim, eu recebo minhas entidades e trabalho com elas. Ok, e eu pergunto, você usou seu corpo para incorporar um espírito ou foi testemunha de uma incorporação de outra pessoa? Primeiro fui testemunha, porque eu não entendia nada. Então por 4 anos eu vi e fui aprendendo e entendendo o porquê. E depois chegou a minha vez, receber minhas entidades no meu corpo. Ok. Que não é uma possessão, tem que diferenciar o que é uma incorporação de uma possessão. Uma incorporação é simplesmente que essas entidades com as quais nós trabalhamos se alinham com nossos chakras. Embora há pessoas que às vezes perdem a consciência e depois dizem que não se lembram quando incorporam, não é uma possessão. Uma possessão é bem diferente. Aí sim já é algo ruim. Quando, digo, o que você puder contar, né? Agora eu vou continuar com o relatório. Mas você coloca seu corpo, incorporou e você incorpora sempre o mesmo espírito? Sim, e quando aí é obrigatório incorporar entidades, dizem, né? É obrigatório porque tem pessoas que não fazem isso. Claro. Eles têm com eles, mas não fazem. Isso já vem de como você tem a sua mediunidade, sua capacidade de incorporar e se conectar, né, com a espiritualidade. Quando você incorpora uma entidade, você lembra do que a entidade diz ou não lembra de nada naquele momento? Ou alguém tem que te contar depois? No meu caso... Não, no meu caso sim, eu vejo, eu escuto, eu sinto tudo. Tem coisas que às vezes sim, às vezes eu deixo passar que depois me dizem, sabe? Sua entidade disse tal coisa por aí. Eu não lembro, mas a maioria das coisas sim, eu vejo, eu ouço. Porque, volto a repetir, não é uma possessão. Isso já é outro assunto. Claro, claro. Ei, Sabrina, obrigado por esclarecer. Gosto que haja debate, porque essa é a ideia do programa para crescermos. Todos nós crescemos juntos. Te mando um beijo por isso. Sim, por isso, uma última coisa, por isso que eu estava dizendo nos comentários, é simplesmente se informar um pouquinho mais. Eu sei que, e já vi muitos lugares que fazem as coisas errado, porque também isso... Muitas vezes me disseram e eu confirmei que também acontece por questão de dinheiro. Sempre vai aparecer alguém que vai dizer que você já tem trabalhos, mas talvez não tenha nada. Claro. Mas querem te cobrar. Claro, bom. Picaretas aí? Escuta, tem picaretas aí em todas as áreas. Mas é por isso, e eles querem, ai não, e aí te colocam medo. E aí entra, por exemplo, a sugestão da pessoa. Ai não, porque aquele pai ou mãe falou que eu tenho um trabalho, e aí... Sozinha a cabeça começa a maquinar, entende, talvez não tenha nada, mas essa pessoa conseguiu o objetivo, te colocou medo, vai tirar esse dinheiro de você, pois você vai pagar. Caro. Para que te limpem e esteja, pois o outro não é bem assim. E o negócio da senhora por aí, talvez quando ela foi para esse lugar tenha colocado isso na cabeça, como estou dizendo, ou... Pode ser que o canal de mediunidade dela tenha se aberto, por isso ela diz que começou a ver coisas e tudo mais.
E ao associar isso a uma ideia de que acha que é algo ruim, talvez ela tenha sabotado o seu próprio caminho. Por isso digo, é preciso se informar, tentar pesquisar, prestar bastante atenção, porque não é que todos nós somos ruins. Exatamente. Eu tenho isso super claro, por isso adoro que o debate aconteça. Sabrina, agora sim, te mando um beijo. Obrigada, beijos pra vocês. Tchau, tchau. Gente, ficou bom, porque são temas tabus para falar assim em público, e nós vamos falar sobre eles. O que é a Umbanda? Dizíamos tecnicamente o que é sincretismo, a mistura de catolicismo e espiritismo, religiões africanas. É boa ou é ruim? Na doutrina oficial, é boa. Mas para analisar melhor é preciso ver os nuances, por exemplo, os aspectos positivos do umbandismo. O lema principal da Umbanda, a tradicional, é a caridade pura. Os trabalhos espirituais não deveriam ser cobrados. O objetivo é ajudar o próximo a se curar espiritualmente ou emocionalmente. A conexão com a natureza. Venera-se a Deus, Olorum, através de suas vibrações, da natureza, do mar, da floresta, da água, das cachoeiras, as entidades de luz. A Umbanda trabalha com arquétipos de humildade e sabedoria, os espíritos de antigos escravos sábios, ou os indígenas guerreiros e curandeiros. Por que eles têm má fama? Porque há confusão com a quimbanda. O umbandismo é confundido com a quimbanda ou magia negra. Na Umbanda, na linha da direita, não se fazem trabalhos para prejudicar os outros. Se alguém te promete amarrar seu parceiro ou destruir seu inimigo, isso não é Umbanda. Isso é feitiçaria ou golpe usando a estética dos umbandistas. Qual é a figura do Exu? Na Umbanda, Exu não é o diabo, é um guardião. É uma entidade que cuida dos caminhos e da comunicação. O sincretismo religioso e o preconceito o associou com demônios, mas por causa da iconografia, por causa dos tridentes, das cores vermelha e preta, mas a função original é proteção e ordem. Na Umbanda tradicional, a mesa branca geralmente não realiza sacrifícios de animais. As oferendas são velas, flores, ervas e frutas. Qual é a diferença com o esoterismo? O esoterismo não é uma religião. O esoterismo é um conjunto de conhecimentos ocultos, ou digamos reservados a alguns poucos iniciados, na cabala, no tarô, na alquimia, na astrologia. Mas a Umbanda é uma religião aberta ao público em seus rituais, com práticas esotéricas, mas a religião está acima das práticas esotéricas. Para esclarecer, trata-se do manejo de energias invisíveis. Agora bem, como qualquer ferramenta espiritual, depende da mão que a utiliza. É boa sim quando é usada para o autoconhecimento, para a limpeza energética, para o apoio emocional comunitário. Quando ela se torna prejudicial, nas mãos de pessoas que manipulam psicologicamente as pessoas, ou em grupos que prometem soluções mágicas para problemas realistas, que na verdade são outros. Agora bem, vamos entrar de cabeça em um dos temas mais paranormais dentro da Umbanda: as incorporações espirituais. O que é tecnicamente uma incorporação? No umbandismo, não é considerada uma possessão, principalmente no sentido cinematográfico. Estamos muito influenciados por filmes, né? Onde um demônio entra em um corpo. O que o umbandismo faz é, vou explicar com palavras fáceis de entender, como se fosse um acoplamento áurico. Qual é o mecanismo? A energia da entidade desse guia espiritual se aproxima à aura da pessoa que serve de médium. Não entra no corpo físico de maneira literal, mas sim se conecta aos seus chakras para controlar a fala, a postura e os gestos.
A diferença entre uma incorporação e uma ocupação ou possessão é importante esclarecer, pois não é igual. Alguns textos diferenciam entre incorporação voluntária, quando a pessoa se predispõe à incorporação, e uma ocupação, que é mais invasiva, às vezes é involuntária, associada com um transe mais profundo ou violento. O que ocorre com a consciência da pessoa? Existe um mito por trás disso. Dizem que quem doa o corpo perde totalmente a consciência, e isso não é verdade. Existe uma pessoa que está consciente ou semiconsciente, que é o mais comum. A pessoa sente a energia, muda a voz, diz coisas que não pensou, mas continua presente como um observador do que está acontecendo, como Sabrina contou. No entanto, há 1% dos casos de incorporação em que a pessoa, vamos dizer, adormece e ao acordar não se lembra absolutamente de nada. Ok. Isso também acontece, mas é a exceção. Agora bem, o que acontece com o que se vê? A pessoa que assiste, que presencia uma incorporação, mas não é quem coloca o corpo. Você vê a pessoa incorporada, que o corpo dela se curva, que as mãos ficam rígidas ou trêmulas como se tivesse artrite, que a voz muda, que fica lenta, que andam arrastando os pés. É isso, quando o espírito é de um velho sábio, o véu preto, essa é a manifestação física do espírito do velho sábio. Agora, se a pessoa que incorpora tem uma postura ereta, peito estufado, movimentos bruscos e enérgicos, e imita algum tipo de grito parecido com o sapucai, estamos falando de um indígena ou de um guerreiro, os caboclos. Se a pessoa começa a ter uma postura desafiadora, uma risada estrondosa, gargalhadas, que são graves ou agudas, um olhar fixo ou um olhar intenso e repentino, pede para beber e fumar, como se estivesse desesperado. Aí estamos falando de um Exu ou da Pombagira, outro tipo de incorporação. Se algum de vocês, amigos da comunidade paranormal, quiser procurar uma explicação científica, para isso também podemos dar. O que diz a psicologia? A ciência explica isso, usando uma palavra popular entre os jovens, que é a dissociação. Você já ouviu os jovens dizendo, ui, dissociei bom. Para nós é a dissociação ou estado alterado de consciência. Dá para ver como aparece esse papel e a pessoa permite que isso se manifeste. A psicologia diz que tudo o que se vê faz parte da própria pessoa. Não existe nenhuma incorporação para a psicologia, mas sim que aproveita o transe para expressar coisas que normalmente, que conscientemente reprime. O que diz a neurociência sobre a incorporação? A neurociência diz que durante esses transes, as ondas cerebrais mudam de forma semelhante ao que acontece em uma hipnose profunda. Não é algo patológico. Segundo a neurociência, é uma capacidade da mente humana. Ok. Agora, o que dizem as pessoas que enfrentaram isso, transe, essas incorporações, falam de frio repentino no estômago, taquicardia, peso na nuca ou sensação de que as mãos estão inchando. Esse é o momento exato antes da sua personalidade humana se desligar para dar lugar à entidade. Umbandismo e de incorporações. Tentamos lançar um pouco de luz sobre esse tema dentro do nosso programa. Obviamente eu adoraria ler os seus comentários neste vídeo aqui embaixo. Pessoas da Umbanda ou de outras religiões, sintam-se à vontade para comentar, expressar opiniões ou contar histórias nos comentários do YouTube ou nas minhas redes sociais onde postarmos este conteúdo. E para vocês que estão me acompanhando ao vivo, também os convido a enviar seus áudios pelo WhatsApp. Para esse tipo de temas de opinião, os convido a nos escrever pelo WhatsApp 11 66 48 6777. 11
6648 6777. Ouvimos suas opiniões. Novos integrantes e umbandismo no Trasnoche Paranormal.